Olá, eu sou Marília Araújo, biomédica. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da disciplina de Práticas 2. Hoje iremos ter aí um breve momento sobre como realizar esse hemograma de forma manual, que é como vamos realizar em nossa aula prática. Então, o hemograma é um dos exames mais solicitados na nossa rotina laboratorial porque oferece vários parâmetros, né, sobre as linhagens sanguíneas. Então, eu consigo ter aí uma visualização de como está a saúde desse paciente com baixo custo, porque o hemograma tem um custo-benefício muito bom, porque ele é um exame barato e ele é um exame que oferece uma análise aí sobre várias células sanguíneas. Então, eu tenho aí dois métodos de realizar esse hemograma: o automatizado, onde eu vou utilizar maquinários específicos para hematologia, onde eles vão reconhecer as células através da morfologia delas e vão fazer essa contagem. Essa automatização, ela não substitui o profissional habilitado, certo? Por quê? Esse maquinário, por mais moderno que seja, ele pode vir a se enganar, dependendo aí se tiver alguma granulação tóxica, se tiver alguma célula imatura, e se tiver alguma inclusão eritrocitária, enfim, ele pode vir a se enganar. Já o olho humano treinado, ele reconhece aquilo com a afirmação, como sendo normal ou não. E se não for normal, ele consegue distinguir que a normalidade é aquela, né? Que defeito, digamos assim, de grosso modo, é aquele que está acontecendo. Então, a automatização, ela facilita muito numa rotina intensa, porém, ela não substitui, né, o olho humano. Então, a gente faz correções visualizando essa lâmina de esfregaço sanguíneo para liberar esse laudo. Temos aí também o método manual, onde ele vai depender totalmente do profissional. Então, todas as etapas serão realizadas pelo profissional habilitado. Vamos utilizar os reagentes e os utensílios necessários e o profissional que vai dar todo o diagnóstico e realizar toda a técnica. Dentro do hemograma, né, se vocês lembrarem, quando vocês recebem um hemograma, tem assim, hemograma completo. Por que desse nome completo? Todo hemograma é completo porque ele é uma análise dessas linhagens sanguíneas. Ele é completo porque ele está avaliando aí essas células sanguíneas. Então, eu tenho um estudo da série vermelha, da série branca e da série plaquetária. Então, eu tenho um estudo de células e de plaquetas. Eu vou ter a série vermelha, onde a gente vai estudar os eritrócitos ou as hemácias, né? E para isso eu vou ter o eritrograma. Grama é uma medida, né? Uma unidade de medida, então eu vou ter medida com uma avaliação dos eritrócitos. Na série branca eu terei o leucograma, onde eu terei uma avaliação aí da série branca, né, nossas células de defesa. E o plaquetograma, onde eu terei aí uma avaliação sobre as plaquetas. Então, no eritrograma eu terei a contagem das hemácias, terei a proporção de hemoglobina dessas hemácias, de hematócrito, e terei os índices hematimétricos, que vão me dizer o volume dessa hemácia com o VCM, a hemoglobina corpuscular média encontrada nessas hemácias e a concentração de hemoglobina corpuscular média presente nessas hemácias. Tenho ainda o RDW, que é um índice de variação de tamanho. Então, o que isso quer dizer? Ele vai avaliar se as hemácias estão todas do mesmo tamanho, como é para ser, né? Se elas têm ali um padrão, ou se elas estão muito diferentes, algumas grandes, outras pequenas. Então, eu vou ter aí uma variação entre as hemácias. Então, o RDW é um índice de variação entre essas hemácias. Como é que eu vou começar a avaliar essa série vermelha de forma manual?
eu preciso fazer de início o microhematócrito. Então, eu tenho um tubinho muito fininho, chamado de capilar. A sugestão do nome é justo porque ele é muito fininho. E eu vou encher esse tubinho com minha amostra de sangue bem homogeneizado, né? Sangue colhido com EDTA bem homogeneizado. E quando a gente... Como é que eu vou encher esse tubinho? Através da capilaridade, eu vou encostar esse capilar, esse tubinho no meu sangue, fazer uma leve inclinação e o sangue vai migrar para dentro desse capilar. A gente vai bloquear com o dedo quando quiser parar, né? A gente deve encher 2/3 aí, então a gente deve deixar mais ou menos um dedo sem encher desse tubinho. E depois, para que esse sangue não caia, né, não saia do tubinho, eu vou bloquear a parte de baixo desse sangue, desse tubinho contendo o sangue, com massinha. Então eu vou fazer uma tampinha para ele. Um fundo, não, uma tampinha que vai servir de fundo para esse tubinho. Como é que eu faço essa tampinha? Eu posso fazer aí com massa de modelar, posso fazer também com sabão. Já vi gente utilizando também massa de biscuit, enfim, cada um vai utilizar o que se adequar melhor à sua rotina, né? Mais comum é massa de modelar e sabão. Então eu vou empurrar esse tubinho no sabão na massa de modelar e vou fazer essa tampinha. Depois que ela tiver com essa tampinha, eu vou para a centrífuga, eu vou centrifugá-la. Existem centrífugas específicas, que eu vou mostrar a vocês em outro slide, para esses microtubos, né, para esses capilares. Na nossa prática, vamos adaptar a nossa centrífuga e fazer no mesmo processo, certo? Então, eu vou fazer o microhematócrito, que é justo isso daqui, né? A medida dessas células vermelhas. Quando a gente centrifugar, ela entra na centrifugação em sangue total. Quando sair, ela vai sair separada das fases, né, pela força aí da gravidade e pelas rotações por minuto dessa centrífuga. Então, as células são mais pesadas, vão descer para o fundo do capilar. Aqui eu terei a série vermelha, aqui eu terei a série branca, né? E aqui eu terei a porção líquida desse sangue, que no caso, se eu tiver um capilar heparinizado, eu terei plasma. Então, após fazer essa técnicazinha, eu vou medir essa quantidade de série vermelha que tem numa escalazinha, que é um cartãozinho assim, feito uma reguinha com medidas. E eu vou colocando esse capilar e comparando para ver o valor. Vai ter um valor, né, proporcional à quantidade e será o valor do meu hematócrito. Então, pode ter esse valor de hematócrito, eu vou empregar ele nas fórmulas. Então, para saber a hemoglobina, eu vou colocar o valor que eu achei aqui no hematócrito, dividido por 3. Para hemácias, o valor do hematócrito dividido por 9. Para o VCM, o valor do hematócrito dividido pelas hemácias vezes 10. Em algumas fórmulas vocês podem encontrar, em vez de hemácias, o RBC. É a mesma coisa, ver se RBC vai querer dizer hemácia. O HCM eu vou encontrar fazendo a hemoglobina, né, que a gente encontrou nessa fórmula, dividido pelo número de hemácias, que a gente encontrou nessa, vezes 10. O CHCM vai ser a hemoglobina pelo hematócrito vezes 100. E assim eu terei os índices de medida aí para a série vermelha. Lembrando que depois eu olho o esfregaço sanguíneo corado, geralmente com panótico, para visualizar se eu tenho alguma alteração nessa célula, na citologia, né? Na morfologia dessa célula vista ao microscópio. Aqui eu tenho uma microcentrífuga, ó, justamente para colocar o tubinho capilar. Ao contrário da centrífuga convencional, os tubinhos não vão ficar em pé, nem inclinados, né? Eles ficam deitados. Esses tracinhos aqui são depressõezinhas, suquinhos, para abrigar esse tubinho aqui dentro. A gente coloca eles, vão ter números aqui para ser identificado cada paciente.
e a gente pode colocar uma etiqueta, né, identificando o paciente ou até escrever com lápis permanente. Aqui eu tenho a escala, ó, de medidas, né, ampliada para que vocês visualizem melhor. E como é que eu vou fazer essa medida, né? Como eu vou fazer essa medição nessa escala? Eu tenho que pegar o topo e o final, né, dessa amostra e agrupar ela aqui, ó. Agrupar não, como é que eu vou dizer? Alinhar, perdão. Alinhar ela aqui na minha escala. Então, onde começar as hemácias, eu vou botar no final, e onde terminar o plasma, no comecinho lá, certo? Eu posso vindo com esse capilar para cá, se for o caso, se eu tiver uma quantidade menor de amostra, certo? Então, eu vou chegar e vou escolher, né, o tracinho desse que vai estar representando onde termina minhas hemácias. Então, se minha hemácia terminou aqui, for um pouquinho acima desse risquinho, ó, que representaria 40, tá vendo? Se fosse aqui seria 40, mas ele tá um pouquinho acima. Entre um tracinho desse outro, a gente tem outras medições, que aqui não dá para visualizar direito, mas na prática vocês vão ver de forma perfeita. Então, provavelmente aqui seria 42 ou 43. Aqui, ó, no meio seria 45. Então, como tá aqui, seria 42 ou 43, mais ou menos. Então, esse seria o meu valor de hematócrito para ser empregado nessas fórmulas. É bem simples, vocês vão ver que na prática é bem simplesinho. Aqui eu tenho já a série branca. Então, como vamos analisar essa série branca? Eu tenho que avaliar, né? Eu tenho que fazer a contagem aí dos leucócitos e tenho que fazer a contagem global e a contagem diferencial. O que diferencia cada uma? A contagem global, eu vou contar todos os leucócitos sem distinguir quem é quem. Então, eu vou chegar e contar todos juntos. É como se eu chegasse na sala de vocês e contasse todos os alunos sem distinguir quem é quem é homem, quem é mulher, por exemplo. Quantas Marias tem, quantos José tem, quantos Everson tem, quantas Shirleysiane tem. Eu não distinguiria quem é quem, e sim a contagem total de todos os alunos. Isso é uma contagem global. Da mesma forma, faríamos aí com a contagem global de leucócitos. Eu não ia distinguir quem é neutrófilo, quem é monócito, quem é linfócito, e sim contaria todos os leucócitos juntos. Já na contagem diferencial, como o nome já sugere, eu iria diferenciar quem é quem. Então, eu vou dizer quantos monócitos tem, quantos eosinófilos tem, quantos neutrófilos tem. Se fosse colocar esse exemplo na sala de vocês, eu poderia fazer quantas Marias tem, quantos Josés tem, quantas, ou até quantos meninos tem, quantas meninas tem, e assim por diante. Eu estaria diferenciando. Então, como é que eu faço cada contagem dessa? Na global, eu vou precisar fazer uma diluição da amostra no líquido de Turk. Então, eu vou pegar uma proporção de amostra de 20 microlitros e vou misturar aí com 400 microlitros de líquido de Turk, que vai ser um reagente. Qual a função dele? Ele vai lisar, estourar as hemácias para que a gente só fique com os leucócitos, facilitando aí e dando uma contagem mais precisa para a gente. E eu vou utilizar para a contagem a câmera de Neubauer. É uma lâmina, um pouco mais grossa do que aquelas de vidro que vocês estão acostumados. E nela eu vou ter câmeras. O que é isso? Compartimentos. Aqui eu tenho uma câmera de Neubauer espelhada. Ela tem esse nome porque essa partezinha dela aqui é um espelho. E eu tenho ela sem ser espelhada, certo? Qual a diferença? A espelhada é mais fácil da gente visualizar os leucócitos. Vai ser mais fácil de ver, já que eles vão estar praticamente transparentes. Então, aqui eu consigo visualizá-los melhor. É só essa diferença, mas ambas a gente faz o exame da mesma maneira. Então, aqui
eu vou ter, não dá para ver, mas na prática, visualizando elas pessoalmente, vocês vão ver que elas têm marcações. Quando a gente vê no microscópio, a gente vai enxergar câmeras, né, aqui, nessas duas regiões, tanto aqui desse lado como desse lado. Então, como é que eu faço? Eu vou preparar essa minha diluição, né, seguindo todos os padrões que eu vou explicar para vocês mais à frente, e vou preencher essas câmeras. Então, eu vou pegar essa lâmina, a câmera de Neubauer, vou colocar uma lamínula aqui em cima, né, dessa região, e depois que a lamínula estiver aqui, eu vou vir com uma pipeta automática e vou preencher. Vou colocar a minha amostra, né, que foi diluída lá, até preencher a câmera, sem vazar e sem excesso, até que preencha ela. Quando preencher, eu paro e vou aguardar 2 minutos e vou fazer essa contagem. Esse tempo de 2 minutos é para que esses leucócitos sedimentem e eu consiga fazer essa contagem mais precisa. Para a contagem diferencial, vamos utilizar o esfregaço sanguíneo, que é aquele que a gente faz com a lâmina e uma gotinha de sangue, que a gente vai distender ela na lâmina com outra lâmina. Então, aquele esfregaço sanguíneo comum que a gente faz, só que a gente vai corar ele, geralmente com panótico, porque é mais rápido e mais prático. E depois a gente vai visualizar no microscópio e vai fazer a contagem de cada tipo celular. Aqui são as câmeras da câmera de Neubauer. Então, essa imagem é o que eu vou ver quando focar no microscópio essa região aqui. Então, quando eu colocar no objetivo do microscópio essa região, eu vou enxergar isso aqui. E esses pontinhos pretos estão aí para representar nossos leucócitos. Então, quando eu visualizo a câmera de Neubauer, eu vejo todos esses campos. Aqui, eu vou fazer a contagem de hemácias, que no caso a gente não vai precisar, porque a gente contou ali no microhematócrito, mas a gente pode fazer a contagem aqui também. E esses campos maiores, né, esses quadrantes maiores, são para a contagem de leucócitos. Então, esses pontinhos pretos representariam aí os leucócitos. Iríamos contar todos eles no primeiro campo, segundo campo, terceiro campo, e somar quantos tem nos 4 campos. E empregar isso na fórmula para contagens de leucócito global. Então, como seria a técnica para realizar essa contagem global? Como eu já tinha explicado, a gente vai pegar 400 microlitros de líquido de Turk, que vai ser um reagente que a gente vai utilizar. A gente vai misturar com o sangue total, né, bem homogeneizado, colhido com EDTA. Vou fazer essa homogeneização por 2 minutos, sem parar, para que essas hemácias sejam rompidas e fiquemos apenas aí com os leucócitos. Vou encher o compartimento da câmera de Neubauer, esperar 2 minutos e fazer a contagem. Depois que eu contar todos os leucócitos que eu tiver nos 4 quadrantes, eu vou empregar esse número na fórmula. Então, são leucócitos contados, que foi o que a gente contou lá, vezes 20, que é o fator de diluição, a proporção aí da diluição, vezes 10, que é uma referência ao volume lá na câmara de Neubauer. É uma distância entre a lamínula e a lâmina, a profundidade da câmara de Neubauer, onde vai dar a gente uma referência de volume. Então, esse 10 é referente à câmara de Neubauer. E os 4 são os quadrantes que a gente contou, 4 quadrantes na câmara de Neubauer. Ou podemos apenas pegar o valor total e multiplicar por 50. Das duas formas ficará correto. Depois eu vou para a contagem diferencial, né, através do esfregaço sanguíneo, onde eu vou contar 100 leucócitos, diferenciando quem é quem. Então, eu vou focar o microscópio em um campo da lâmina e anotar ali o que é que eu estou enxergando. Então, se eu vejo ali 2 monócitos, eu coloco 2 monócitos. 3 neutrófilos, eu anoto lá. 2 eosinófilos, eu anoto lá. Eu vou anotando quanto
eu tenho de cada tipo de célula em cada campo que eu focar, até que contem 100 células e eu terei aí a proporção de cada tipo, né, celular para a proporção de 100 células. Então, por exemplo, se eu acho em 100 células 20 linfócitos, eu tenho 20% de linfócitos e aí por diante. Então, eu teria aí a contagem diferencial. Para fazer o plaquetograma, existem vários métodos, porém é um método adaptado aí a gente fazer a contagem em 5 campos no esfregar sanguíneo, analisando a morfologia dessas plaquetas, se elas estão dispersas, se elas estão agrupadas, né? Se tem ou não agregação plaquetária. A gente deve relatar isso também, investigar o porquê, se há alguma interferência ou se é da amostra. E em cada campo desse deve ter aí aproximadamente 200 hemácias para dar um total de 1000, né, no final. E eu vou contar quantas plaquetas tem em cada campo desse e no final vou multiplicar por 1000. Terei aí o valor das minhas plaquetas aproximado. Muito obrigada a todos e aguardo vocês para a nossa aula prática.